Olá, boa tarde, ótima terça-feira. O NT Sul está começando ao vivo para te atualizar sobre as notícias mais importantes do dia em Cachoeira do Sul. A gente fala hoje sobre a causa autista, que ganha mais uma frente de atuação. A partir de iniciativa do movimento Orgulho Autista Brasil de Cachoeira, foi criada a Associação Municipal dos Autistas. E você vai ver também grupos de ciclistas de Cachoeira do Sul vão unir esporte, lazer e solidariedade. Evento inédito no domingo, o Pedal Natalino Solidário vai arrecadar alimentos com saída do Chateau, cartão postal de Cachoeira do Sul. Câmara de Vereadores faz hoje sessão solene na Semana da Consciência Negra. Vão ser homenageadas personalidades negras do município que receberão a medalha Nicolau Barbosa. E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala da importância da educação para vencer o racismo e as desigualdades. Por isso que é necessário uma educação antirracista. Ninguém nasce racista, se transforma. Toma posse hoje em Cachoeira do Sul o vereador Barão Garcia. Ele assume o lugar de Ronaldo Trojan, que assumiu como secretário no governo do município. E o NT Sul sempre abre o espaço para sua mensagem, para sua opinião. Então, mande já a sua participação para o nosso WhatsApp. Pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo. Atenção para o número para sua participação. Na tela, 51997697129. Ou então, se estiver com a gente ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, é só comentar que nós estamos de olho aqui nos recadinhos. O NT Sul de hoje já está no ar. A CPI da CC Fantasma viveu hoje o dia de maior tensão até o momento. Testemunha convocada para prestar esclarecimentos, o ex-coordenador do SEMPRA, o Centro Municipal de Proteção Animal, Renier Pascoal, não respondeu às perguntas dos vereadores. A Thelma Tomás estava lá e conta pra gente agora o que aconteceu esta manhã. Thelma, seja muito bem-vinda aqui ao NT Sul. O que aconteceu hoje de manhã na Câmara dos Vereadores, Thelma? Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa. Realmente, uma situação que ainda não tinha ocorrido. As testemunhas, embora muito nervosas, eventualmente, cumpriam com o rito e responderam aos vereadores. Renier Pascoal, no entanto, não se permitiu aí concluir o depoimento que os vereadores aguardavam para esclarecimentos aí a respeito da situação toda que está sendo investigada sobre o cargo da CC Fantasma, que a gente acabou comumente chamando, que é a investigação da CPI, essa posse e esse trabalho por 4 meses da Silvia, que é a esposa do Renier, na Secretaria de Obras e uma série de informações desencontradas que estão sendo apuradas aí pela CPI, composta por MacGyver Dias, Kader Sale e Augusto César. Hoje pela manhã, então, Pascoal, que não tinha sido localizado, a princípio, num primeiro momento, durante a semana passada, para receber a intimação, compareceu até a Câmara e a gente separou aí um trecho da manifestação dele, a curta manifestação aos vereadores na manhã de hoje. Silvia trabalhou sim, das 7 às 8. Né? Atendi o telefone do centro, entendeu? O telefone, o chip o Geraldo deu, o telefone era meu, o aparelho telefônico era meu e eu cedi para que fosse usado para esse tipo de caso. Também tenho mais a dizer que nesse período, quando eu saía de casa, antes das 8, para ir até o centro, né? E você sabe que nós não pegamos telefone, né? Quer dizer, acho que não, né? Vocês nunca tiveram lá. E o seguinte... Quando o senhor fala só por uma questão de esclarecimento, das 7 às 8 seria período noturno? Noturno. Certo. Dormia com o telefone lá, tocava o telefone, porque eu tenho 760 ou 86 horas de trabalho prestado dentro da prefeitura, perante a causa animal. Cuidava dioturnamente desses animais soltos e eu não conseguia dormir, não conseguia ter paz na minha cabeça, né? Tanto como as ONGs mencionando também, e nunca disse não. E vários pedidos dessa comunidade toda hoje que tem dentro de Cachoeira aí, que me perguntam até por que tu saiu, mas eu não sei. E hoje ela está com depressão, perdeu o trabalho dela, porque por falta de ética desta casa aqui, ó, que levaram o documento para ela assinar dentro do serviço dela. Dentro do serviço. Ela foi posta para a rua e sofre depressão, está sendo tratada pelo doutor André,
Um psiquiatra, porque ela tem vergonha. O filho dela, um menor, está sendo chacoteado na escola, que a tua mãe é não sei o que a tua mãe não sei o que. Eu trabalhei, ela trabalhou, entendeu? E ponto final, e não tem mais nada a declarar. Situação delicada, né? Então, esse foi o depoimento do Renier Pascoal. Ele ainda reafirmou que, com relação ao telefone celular, era ele quem recebia, né? No depoimento da Silvia, para a gente esclarecer, ela disse que entregava esse telefone celular, que seria um telefone de plantão noturno de atendimento de denúncias do SEMPRA. Ela entregava na secretaria. Hoje, no depoimento, ele deixou claro que ela entregava o celular para ele, que ela ficou intimidada e constrangida, enfim, com medo de dizer que era para ele que ela entregava o celular quando concluía essa jornada que ele reafirmou existia aí das 7 da noite até as 8 da manhã. Não há aí uma confirmação sobre a formalidade desse contrato, já que tanto o secretário de Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, não afirmou que não tinha a Silvia como funcionária da pasta, e também Léo Zan não soube precisar se realmente ocorreu essa cedência dela, que estava lotada na Secretaria de Obras. Esse depoimento do Pascoal deixa muito claro aí a revolta, né, e os efeitos que essa situação tem trazido para a família, os reflexos na estruturação da família de uma maneira geral, por conta da tensão provocada por esse processo investigativo. Mas a verdade, né, Daniel, é que não há como questionar o trabalho prestado pelo Pascoal na causa animal, né? Tudo isso que ele falou é verdade, de fato, ele era uma pessoa muito comprometida com o SEMPRA, nós sabemos disso. Isso várias vezes aqui, só que o assunto não é a prestação de serviços do Pascoal, mas a contratação irregular da esposa dele, né? Então aqui a gente não questiona o trabalho que foi desenvolvido pelo SEMPRA. E com a negativa dele de responder a esses questionamentos à CPI, existe aí uma probabilidade dele responder por isso ou ter de ser conduzido até por uma força policial, que foi a informação que o relator nos trouxe, o vereador Kader Salles. A gente confere agora. Nós temos a regra de que na CPI, né, a testemunha ela não pode se recusar a prestar depoimento, né, ainda mais em se tratando de um servidor público. Ele tem o dever de vir aqui e prestar os esclarecimentos que são de relevante interesse público, né, são investigados pela CPI. Nós sabemos também que a negativa da testemunha, caso eventualmente ela seja novamente convocada e se recuse a depor, ela pode chegar ao ponto de uma condução coercitiva. O que é isso? Se a testemunha se recusar a depor, ela pode ser forçada, ser trazida aqui inclusive com força policial e ser conduzida a vir depor aqui na CPI. Se ela não o fizer, de alguma forma praticar algum prejuízo aos atos da CPI, ela pode inclusive ser responsabilizada por isso, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, mas nós vamos conversar com a defesa técnica do senhor Renier Pascoal, vamos verificar se eventualmente ele se dispõe a prestar o testemunho de forma voluntária, até para evitar que esse ato se proceda. Caso não se proceda, com certeza os integrantes vão se reunir e vão agir de acordo com o que prevê a lei. Defesa técnica feita pela advogada Júlia Lopes, que também representa a Silvia Aguiar, né, e acompanhou hoje o depoimento do Pascoal, também acompanhou o depoimento da Silvia. A CPI informou, inclusive, que ela havia pedido para que o depoimento do Pascoal fosse restrito, né, sem a participação de populares ou mesmo da imprensa. A gente que conseguiu acompanhar, os depoimentos são abertos à comunidade, eles são sempre prestados ali, como a gente mostrou em imagens, no plenário Edgar Miller. Mas a CPI não encontrou argumentos nesse pedido que justificasse essa oitiva a portas fechadas, como aconteceu no caso da Silvia, que não é testemunha, mas uma investigada. Então, o depoimento dela foi a portas fechadas, mas depois todas as informações são de acesso à imprensa, né? Tanto que nós mostramos aqui o depoimento da Silvia, e da mesma forma seria com o Renier Pascoal. Hélio da Costa Garcia, o Elinho Júnior, né, que também foi citado num dos últimos depoimentos aí pelo secretário de administração, Léo Zan, foi convocado a depor hoje, mas informou que não estava na cidade e, por isso, pediu um adiamento. Um novo chamado deve ser feito nos próximos dias. Uma informação que chega confirmando agora há pouco aqui para a gente. Então, Renier Pascoal retorna ao Legislativo agora a partir da 1h30 para prestar seu depoimento. Depoimento esse, Daniel, que vai ser restrito. Então, a gente não vai acompanhar em tempo real, mas vai ter acesso às imagens depois e traz os desdobramentos
desdobramentos aí, as informações que a CPI vai buscar com o Pascoal. Lembrando que o Hélio Garcia também é testemunha, por isso não pode se negar a depor justamente pelos argumentos já colocados ali pelo vereador Kader Sali, que é relator da CPI. Com o Hélio, a CPI quer saber sobre os motivos e quem teria, né, solicitado a exoneração da Sílvia. Lembrando que Lembrando que o secretário Léo Zan havia citado que a exoneração tinha sido assinada por Hélio Garcia enquanto secretário de governo. É uma prática que está dentro das atribuições do secretário de governo e ele informou para mim diretamente que fazia parte da rotina assinar todas essas exonerações e por ser uma prática comum ele nem imaginava de que forma poderia contribuir com a CPI. Hoje eu fiquei sabendo, em conversa com o vereador Kader, que o interesse da CPI nesse depoimento é saber quem é que pediu a exoneração e se existe um motivo para a exoneração da Sílvia. Isso porque quem não acompanhou, lembro aqui então, a funcionária Lia Mara da Secretaria de Obras informou que não sabia nem como ela tinha sido nomeada e nem como ela tinha saído da secretaria, né, Daniel? A CPI quer detalhes sobre isso também. Muitas questões que seguem ainda obscuras, né, Thelma? E principalmente aí a questão de responsabilidade ou responsabilização, que é o que a CPI apura, né? Então, próxima etapa agora é essa oitiva do Pascoal à tarde. Na sequência, o que mais? Quais são os próximos passos? Pois é, agora tem um reagendamento do depoimento do Hélio Garcia, né, que também é uma peça importante para auxiliar. Perguntei, inclusive, para o vereador Kader se mais pessoas que forem citadas pelas testemunhas, aí todas serão chamadas. Ele disse que, se necessário, sim, que o importante é deixar o mais claro possível essa responsabilização sobre nomeação e a documentação que foi assinada, que até o momento tudo indica, né, Daniel, está sob responsabilidade do ex-secretário de Obras, Luciano Lara, se a gente for considerar os depoimentos que foram dados até agora, tanto do secretário de administração, Léo Zan, como da funcionária que trabalhava lá prestando informações de efetividade. Ela, inclusive, disse que tinha tratado diretamente com Lara sobre a nomeação da Sílvia e o não comparecimento dela à secretaria, que ninguém a conhecia, e ele, segundo ela, disse que ela ficasse quieta e não se metesse nesse assunto. Isso aí a gente mostrou aí na semana passada. Então a CPI agora quer pegar detalhes para montar esse quebra-cabeça bem complicado e bem complexo. Tá bem. Obrigado, Thelma, pelas informações. Thelma trazendo esses detalhes, né, sobre a parte da manhã de hoje, a oitiva de hoje na CPI da CC Fantasma, e a gente continua acompanhando esse caso. Thelma, a Thelma já saiu aqui da tela. Muito obrigado a Thelma pelas informações. Gente, mais uma licitação foi suspensa na Prefeitura de Cachoeira. Dessa vez, o processo que previa a contratação de médicos para atuarem nas unidades básicas de saúde, para os postos de saúde. A licitação tinha a previsão de ser aberta ontem, mas um edital publicado também ontem suspendeu o certame. A nova data para recebimento de propostas é dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã. A licitação prevê a contratação de 3 médicos que devem reforçar o atendimento nos postos de saúde. O edital prevê pouco mais de R$1 milhão por ano para o pagamento de 3 profissionais, 3 médicos. A informação sobre a suspensão dá conta de que uma das empresas interessadas apontou itens que julgava serem irregulares nesse edital. Lembrando que a licitação do Avançar Cidades, que prevê o calçamento e asfaltamento de 23 ruas, também foi suspensa. Neste caso, foram 3 tentativas, 2 sem interessados e uma com apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. A licitação dos ônibus, segundo informações da administração, aguarda parecer também do TCE. A licitação dos ônibus foi prometida como o primeiro ato de governo de José Otávio, quando ainda era candidato à Prefeitura de Cachoeira. E olha só que legal essa iniciativa. Pela primeira vez, de forma inédita, os grupos de pedalada de Cachoeira do Sul vão se reunir para um evento que une solidariedade e ações de Natal. É o Pedal Natalino Solidário. Os detalhes agora na reportagem. Os grupos de pedalada de Cachoeira do Sul irão se reunir de forma inédita no próximo domingo para um evento que vai reunir solidariedade, esporte e qualidade de vida. É o Pedal Natalino Solidário. O evento terá como ponto de largada o Chateau e promete muitos participantes. O governo José Otávio, mobilizando forças e esforços envolvendo a iniciativa privada também, mobilizou o pessoal da pedalada, provocou o pessoal da pedalada, que já tem toda a sua história aqui no município,
para participar com uma ação que envolvesse solidariedade e fomentasse, esquentasse o espírito natalino. Então, dessa forma, foi formatado o Pedal Solidário Natalino, a fim de angariar doações de brinquedos para que possam ser doados para crianças que necessitam receber a visitinha do Papai Noel este ano. Os 3 grupos eles já agem de maneira paralela um ao outro, né? E eu provocando o Rafael, eu disse para ele, olha, é muito importante ter o movimento do Pedal Cachoeirense no calendário oficial de ações do Natal Cachoeira. E de uma maneira muito orgânica, junto com os outros grupos e também o Sistema S envolvido, foi se formatando esse produto que vai ser agora dia 27, esse evento, este passeio dia 27 de novembro. São todos muito bem-vindos a partir do dia 27, a partir das 8 horas aqui no Chateau d'Eau, é a concentração com saída às 9 horas. Temos como inscrição a doação de um brinquedo para que possa ser doado. O Chateau d'Eau, que é um dos mais expressivos pontos turísticos aqui de Cachoeira do Sul, vai servir como pano de fundo para a largada desse evento que reúne um passeio ciclístico aliado à solidariedade na época do Natal. Vai partir aqui do nosso principal cartão postal, que é o complexo da Praça Baltazar de Bem, né, que envolve o Chateau d'Eau, a Catedral e bem como o museu. Então, nada mais justo que saia daqui e vá visitar outros lugares tão lindos quanto este que a gente oferece para o pessoal. A ação Natal Cachoeira ela é uma ação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer vem colaborar, somar ao formatar este calendário de eventos. Não só de pedal, mas também terá apresentações artísticas em frente à Casa do Papai Noel, bem como outras ações, outras apresentações, outras oportunidades onde a comunidade cachoeirense pode comungar, socializar e viver em comunidade. E também os participantes dos grupos comentam sobre a importância dessa união inédita para esse evento que tem cunho solidário. O grande objetivo deste pedal é promover, além da solidariedade, a união entre os 3 grupos. Este é um sonho de todos os ciclistas de Cachoeira do Sul. Será algo inédito, como tu falou, e uma grande alegria para todos nós. Além disso, promover o bem com a ação dos ciclistas, ajudando as crianças humildes que tanto precisam, fará tão bem às crianças quanto a nós mesmos. A inscrição para este pedal, então, a gente pede que seja um brinquedo e que esses brinquedos depois serão encaminhados ao programa Mesa Brasil do SESC e serão destinados a quem tanto precisa e com certeza ficará muito feliz em receber. Os 50 primeiros inscritos de cada grupo, digamos assim, ganharão um boné do SESC, mas as inscrições também podem ser feitas no dia. E serão 2 tipos de percurso nesse evento, que reunirá diversos participantes em um passeio ciclístico. Bom, vamos sair daqui do Chateau d'Eau, 7 de setembro, né, Rafa? O Davi Barcelos, 5 esquina, até a União, desce a Larico aí na BR, na Marcelo Gama, Trevo do Comercial até a Ferreira, né? Aí chega lá no São Lourenço, a gente vai ter o tradicional pastel lá, né, no Bar do Maurinho, e o retorno vai ser pelo mesmo trajeto e depois a gente chega na UFSM, tirar uma foto ali e retornar. Serão 2 trajetos, né, Rafael? O pessoal vai chegar, quem não quiser ir até lá o São Lourenço, vai ir até o Aeroclube, né, pode fazer um piquenique, pode fazer, né, levar alguma coisa para comer, né, se quiser, e retornar para a cidade. E quem for fazer o mais longo vai até o São Lourenço, né, como eu falei, aí come o pastel lá, fica mais ou menos um tempinho lá, uns 30 minutos, né, e a gente volta até o FSM para fazer a foto, né. Bem, esse evento é um evento para selar a nossa união, né. É bom para todos os ciclistas, é bom para mim, para o Girley, para a Raquel, enfim, para que o pessoal tenha uma visão melhor do ciclista, para que todos nós tenhamos mais força, porque, como a gente sempre cita, né, juntos somos mais fortes. Então, é um evento para selar essa união. Temos 2 circuitos, né? Temos o primeiro que vai até o Aeroclube, 19 quilômetros, ida e volta, que é um circuito, é um percurso bem light, bem tranquilo, que é um passeio, né? Acima de tudo é bom citar que é um passeio, todos vão no mesmo ritmo, bem tranquilo, carro de apoio, né? Vai ter água, vai ter frutas também, então a gente vai bem tranquilo. Chegando no Aeroclube lá,
Quem quiser levar um piquenique, levar alguma coisa, fazer um piquenique lá, pode levar. E o primeiro grupo fica ali e após retorna. O outro grupo vai até o São Lourenço, onde vai ter um pastel lá para o pessoal, né, no Maurinho lá, o pessoal vai comer um pastelzinho lá tradicional já no balneário São Lourenço e retornar, que serão 31 quilômetros daí de ida e volta. Né? Além de praticar o esporte, principalmente final de ano, Natal, o que a gente faz? O que os grupos sempre fazem todo final de ano? A gente usar a própria bicicleta e as próprias pessoas, né, do grupo para arrecadar brinquedos, então fazer essa obra social, porque não é só pedalar, né, não é só a gente pensar, né, no pedal todo ano, então sempre fazer isso, unir os grupos para que a gente possa arrecadar brinquedos para as crianças carentes. Né. Estão todos convidados, todas convidadas aí para fazer a doação, para pedalar, para participar, enfim, para viver esse momento aí, porque muitas crianças, né, vão ter um Natal diferente, né? Então é legal, é bem legal, porque nós estamos aí, ó, Pedal das Gurias, Terça Nobre, Quarta Lada, Bike Tour, Quinta Lada, enfim, todos os grupos de cachoeira estão se unindo para fazer esse evento acontecer, para que seja um Natal diferente para as crianças. Então todos vocês são convidados aí para participar desse evento. Ficou curioso? Dá para ter mais informações no dia do evento, antes do passeio ciclístico começar. O importante disso tudo, além dos benefícios do esporte para a qualidade de vida, é a oportunidade de exercer o lado solidário. Com certeza, é isso aí, né? O fim de ano está chegando, já estamos meio em clima de Natal, né? O mês de dezembro já está quase aí e, portanto, essas iniciativas são muito importantes. E você de casa, gosta de andar de bicicleta também? Faz parte de algum grupo? Ou se envolve, se engaja em alguma iniciativa desse fim de ano, assim, de solidariedade, para ajudar o próximo? Conte pra gente. Daqui a pouquinho nós temos o nosso primeiro bloco de interatividade e, claro, vamos abrir espaço para isso também, né? Tem aí uma atividade que você está desenvolvendo, juntamente com a sua empresa, com uma entidade, quem sabe, da qual você faz parte, com uma organização religiosa, né? Para ajudar a comunidade nesse fim de ano, uma atividade solidária? Conte pra gente, mande aí no nosso WhatsApp 51997697129. Ou você pode também comentar aí nas nossas lives no Face e no YouTube. Daqui a pouquinho nós vamos para a tela para ver esses recados, tá bom? Gente, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. Já os gabaritos das provas objetivas vão ser disponibilizados às 6 da tarde de amanhã, quarta-feira. O cronograma foi divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Enem foi aplicado nos domingos dias 13 e 20 de novembro em mais de 1.700 municípios para cerca de 2,5 milhões de estudantes. Os gabaritos poderão ser acessados no portal do INEP e os resultados finais na página do participante. E a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul presta sua homenagem a 2 personalidades negras hoje. As homenageadas deste ano são a psicóloga Janaína Teixeira e a professora Juliana Noronha. A sessão solene, em referência ao Dia da Consciência Negra, é um ato regimental do Poder Legislativo. Thelma Tomás traz os detalhes agora. Sim, Daniel, pela primeira vez então vai ser entregue a medalha Nicolau Barbosa, essas 2 personalidades elencadas pelo Conselho Municipal da Igualdade Racial e também pela COPIR, que são as entidades que normalmente indicam os negros homenageados nas sessões solenes, que já são previstas pelo regimento interno aqui da Câmara de Vereadores. Meu lado, Thelda Cis, que coordena os trabalhos neste ano, mais uma vez, né, vereadora? E pela primeira vez, então, honrando aí o nome de Nicolau Barbosa, concedendo, além da homenagem a essas 2 personalidades indicadas pela comunidade negra, pela representatividade da comunidade negra, né, com a história de Nicolau Barbosa. Isso mesmo, Thelma, é um prazer fazer isso. Me surpreendeu, né, porque nós tínhamos uma lei aqui de 2014 que concedia, na Semana da Consciência Negra, para negros que influenciaram, que tiveram alguma relevância dentro do município, receber essa medalha. E eu achei muito importante isso, né, porque até então essa lei não era cumprida. Essa lei, inclusive, é do vereador Jeremias Madeira. E nós estudamos a lei, coloquei para compir, coloquei para o conselho, como é que acontecia, apesar que dessa forma da lei a Câmara participa muito mais, porque até os vereadores poderiam indicar,
Só que não houve nenhuma indicação de vereador, mas, porque até eu acho que foi a primeira vez. Depois a gente acho que vai trabalhando isso com mais calma e de repente, né, se abre esse leque para mais pessoas indicarem nomes. E os nomes que surgiram, e eu acho muito importante pela primeira vez receber essa medalha, são duas jovens, né, duas jovens negras que talvez ainda vão contribuir muito mais ainda do que já fizeram pelo município e pela comunidade negra. Nós temos a Juliana Noronha, que todos conhecem. A Juliana é uma professora. A Juliana se envolveu muito com a questão da dança e da dança afro também, que ela dança no grupo da Mariana, inclusive elas discutem muito essa questão da negritude, fazem até a questão da religião também, né? Então ela foi indicada pela Compir e eu achei muito interessante. E a outra, nossa, é uma psicóloga, Janaína Teixeira. Janaína também é uma negra jovem ainda, eu acredito que vai contribuir muito mais ainda pela comunidade negra. A Janaína participou do Enegrecer, a Janaína participa de grupos junto com Unidos da Vila, ela tem uma participação bem influente junto com a Unidos da Vila, e então são as duas negras, né, jovens, e que vão receber pela primeira vez essa medalha. Dois pontos importantes aí, além de mulheres negras, então dois aspectos das minorias contempladas e homenageadas pela primeira vez, então, com a medalha Nicolau Barbosa. Nicolau Barbosa, um histórico, né, um vulto da história negra em Cachoeira do Sul, um vereador, presidente da Câmara de Vereadores, construiu o Hospital da Liga, né, que nós conhecemos por Hospital da Liga, então é também uma honraria para lembrar o histórico dessa personalidade negra que tem tanta importância na história de Cachoeira do Sul. Isso mesmo. É por isso que eu disse, quando eu vi a lei, né, eu disse, meu Deus, né, nós temos aqui um negro ilustre, né, o Nicolau Barbosa, que foi presidente da casa, foi vereador e fez obras, como tu disseste agora mesmo, o Hospital da Liga, que está aí até hoje. Inclusive, nós vamos ler o perfil, né, toda a história do Nicolau Barbosa. Inclusive, muito interessante, o ano passado a escola Davi Barcelos fez esse trabalho. Então, contatamos com a escola vai nos passar, inclusive se tem algum familiar ainda no Nicolau Barbosa, para ele estar aqui presente também, porque pela primeira vez que nós vamos fazer isso, e agora vai se tornar assim, toda a Semana da Consciência Negra, toda a homenagem que a Câmara fizer no Dia da Consciência Negra, essas pessoas que foram escolhidas vão receber a medalha Nicolau Barbosa. Convite para a comunidade, então, dia 22, a Câmara presta sua homenagem em memória à luta contra o racismo, contra a discriminação, ao trabalho de relevância que as comunidades negras vêm fazendo, né, tentando combater todas as formas de discriminação e a inserção e ocupação dos espaços que não são devidos por direito, né? Exatamente, Thelma. Assim, nós temos discutido muito isso, né? Eu acho que nós estamos num momento também que precisamos reafirmar cada vez mais a questão contra o racismo. Eu acho que esse momento não é só um momento de comemoração, é um momento de nós discutirmos essas questões, de nós sentarmos, de nós debatermos e ver como é que nós negros, juntos, podemos sim fazer políticas públicas, já que eu estou na Câmara, eu sou vereadora, que a gente consiga fazer políticas públicas que enfrentem essa questão do racismo. Porque está muito latente ainda, parece que ficou mais latente ainda dentro da nossa comunidade ultimamente. Embora tenhamos legislações próprias, inclusive penalizações para o exercício do racismo, para as práticas racistas, né, ainda se vê aí uma estruturação que precisa ser demolida, desconstruída, né, que é o racismo estrutural, que vem nos atrasando há tanto tempo. Que seja um momento da gente refletir sobre isso, tomar atitudes, né, vereador? Exatamente, porque ele mascara, né? Eu acho que o racismo estrutural, ele fala exatamente nisso. Ele mascara através de algumas atitudes, de alguns exercícios que são feitos para mascarar, né, e dizer que não existe o racismo. Mas, na verdade, ele está ali, está dentro das estruturas, né, como a gente diz. E eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo, e cada dia falar mais sobre isso. Eu acho que cada vez, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Nós temos sim que dizer, não, o racismo ele existe sim. Nós não podemos mascarar e dizer que ele não está acontecendo mesmo, que seja de forma, né, meio mascarada, como a gente diz, mas ele existe. E nós temos que combater. A gente sabe. Vereadora Thelda Assis, ao meu lado aqui, então, convite para a comunidade prestigiar a sessão solene de homenagem a essas duas mulheres destacadas aí, Janaína Teixeira e Juliana Noronha, que receberão pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores a medalha Nicolau Barbosa. A sessão acontece no dia 22 de novembro, às 20 horas aqui no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. Lembrando, né, que não é só uma questão de comemoração, Daniel, a gente está aí discutindo política
políticas e a necessidade do combate diário ao racismo estrutural. Com toda certeza. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, ampliar esse assunto no comentário do Francisco Bastos. Gente, o vereador Itamar Luz assumiu ontem o comando da Secretaria de Governo em Cachoeira do Sul. Itamar se licenciou da sua função de vereador para assumir a Secretaria de Inclusão Social. Após 2 ações civis públicas envolvendo ações da Secretaria, Itamar foi afastado do cargo por 20 dias, sob o pretexto de que entraria em férias. Com o fim dos 20 dias, Itamar foi remanejado para o governo, pasta que envolve articulações com vereadores para aprovação de projetos e acompanhamento de atos formais na prefeitura. Com a saída de Itamar, Luiz Fernando Godoy foi chamado a acumular as 2 pastas. Ele, que era titular da Secretaria de Governo, assumiu também a Inclusão Social. No troca-troca do primeiro escalão, Itamar fica no governo e Godoy agora é titular oficial da Inclusão Social. Não é a primeira vez que Godoy é secretário de Inclusão Social, pasta que anteriormente era chamada de Trabalho e Ação Social. Já Itamar é o 4º nome a assumir a pasta de governo em 2 anos de mandato de José Otávio. Antes dele passaram pela pasta Hélio Garcia, Natalício Moraes e Luiz Fernando Godoy. E agora, minha gente, é hora de ver o recadinho de quem está em casa, acompanhando o NT Sul e ao mesmo tempo fazendo parte do nosso telejornal. É assim que nós fazemos o NT Sul todos os dias, com seu olhar atento, com a sua participação, com a sua opinião e com a sua sugestão de reportagem. O WhatsApp é o 51997697129. Vai interagindo com a gente. Tem vários recados também aqui no nosso Facebook, o facebook.com/TV Cachoeira. Tá no Face com a gente. A Cleusa Madri mandando boa tarde pra gente. Obrigado, Cleusa. Tá com a gente aqui também. A Fátima Marli também tá com a gente. O João Marion Freitas. Quem mais? Sandra Ferreira e toda a família, o Everson, o Edson, um super abraço para vocês. Vamos para a telinha? Recados do nosso WhatsApp chegando. Johnny participando de Cachoeira do Sul. Eu e minha esposa Alessandra e filha Vitória sempre assistimos o NT Sul. Muito obrigado, Johnny. Grande abraço aí para toda a família nesse horário de almoço. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo, tá bom? Quem mais? Olha aí, Meire Gianni, de Cachoeira do Sul. Eu amo esse canal, gosto muito do jornal. Tu és um ótimo profissional, Daniel. Obrigado, Meire, pela participação. Ficamos muito felizes pelo recado, né? E por mandar a fotinho aí da televisão. Obrigado de coração pela companhia, viu? A Fatiélia Alves está com a gente de Fortaleza, Ceará. Boa tarde, povo de Deus. Estou ligadinha no NT Sul. Deus abençoe. Obrigado, minha amiga. Grande abraço para você e para todo o povo do Ceará. De olho na telinha da TV Novo Tempo. Quem mais? Juliana Kirchhoff. Pedido de ajuda para encontrar esse doguinho, que é do professor Nelson, da UFSM. E aí tem informação, o cachorrinho fugiu. O Nelson, né, que é o tutor do doguinho aí, mora nas imediações do IMEC, na Avenida Brasil. Ele saiu, né, em direção às 5 esquinas. É um salsichinha de cor chocolate, tem uma mancha branca no peito e atende pelo nome de Thomas. Conheço poucas pessoas em Cachoeira, então se puderem ajudar divulgando, agradeço. Podem marcar o Instagram aí, o Nelson Knack. Então, se alguém ver aí esse pequeno salsicha, né, pelas ruas de Cachoeira, comunique, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que a gente repassa aqui a informação, tá bom? Temos recados. Bia Saldanha, parabéns a todos os músicos, especialmente a meus grandes amigos. Não vou citar nomes, pois são muitos. Abraços a todos e muito sucesso. Obrigado, Bia, pela participação. Pois é, hoje é dia do músico, né? Então, parabéns a todos os músicos, aqueles que ou tocam profissionalmente ou tocam por hobby também. Manda aqui um abraço pro meu pai, seu Lourenço Nunes, lá em São Lourenço, é um músico, foi músico profissional, né? Hoje toca apenas nas horas vagas, né? Toca na igreja, faz seus vídeos aí pra internet, super abraço. Tem muita gente que faz isso também, né? E você de casa, gosta de música? Toca algum instrumento? Manda vídeo pra gente ou manda foto aí que a gente coloca no ar aqui daqui a pouquinho, tá bom? E depois do intervalo, a gente fala sobre a causa autista, que ganha mais uma frente de atuação. A partir de iniciativa do Movimento Orgulho Autista Brasil, de Cachoeira do Sul, foi criada a Associação Municipal dos Autistas. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala da importância da educação para vencer o racismo e as desigualdades. Por isso que é necessário uma educação antirracista. Ninguém nasce racista, se transforma.
E tomou posse em Cachoeira do Sul o vereador Barão Garcia. Ele assume o lugar de Ronaldo Trojan, que assumiu como secretário no governo do município. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 40, você vai vendo o dia carregado com muitas nuvens, tempo fechado no centro de Cachoeira do Sul, algo que não é exclusividade aqui do município, está assim em boa parte das regiões gaúchas, não é? Nesta terça-feira. Bom, é sobre o tempo que nós vamos falar agora, nós vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul, a chuva predomina, já com temperaturas mais baixas que ontem, mínima 20 e máxima 26 graus. Quarta-feira a chuva para, o sol volta a predominar e esquenta um pouco mais à tarde, mínima 15 e máxima 28 graus. Quinta-feira outra vez vai ter sol e algumas nuvens, mínima 14 e máxima 30 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul hoje com o deslocamento de uma frente fria, segundo a Metsul. E esse sistema traz chuva para a maior parte do estado, com exceção de uma parte do território gaúcho no oeste, como nas áreas de Uruguaiana, de Quaraí e de Itaqui. Nas demais regiões, onde a estabilidade predomina, chove ao menos em uma parte do dia, em alguns pontos com intensidade moderada a forte. A chuva tende a se concentrar nas metades norte e leste, o que inclui a capital, Porto Alegre, e também a área metropolitana. O risco de temporais é baixo e qualquer ocorrência deve ser muito isolada. Vamos ver agora como ficam as temperaturas máximas hoje. Na capital, Porto Alegre, 25 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, região central, 26 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 24 graus. E a gente volta a falar agora sobre o mês da consciência negra. Hoje é terça-feira e dia de comentário do Francisco Bastos no quadro Opinião. E o Francisco fala justamente sobre a urgência do Brasil vencer o preconceito, as desigualdades históricas, para a construção de uma sociedade em que as pessoas possam ter prazer de viver em paz e com desenvolvimento econômico e social. No último domingo, 20 de novembro, tivemos as comemorações do Dia Nacional de Consciência Negra, que é o ápice das comemorações do mês de novembro, que é instituído como mês para fazer uma reflexão sobre a importância cultural, econômica, política e social das pessoas que vieram durante os anos, trazidas da África para compor toda a nossa economia. Não é por acaso que é uma importância muito grande nós termos hoje todas essas comemorações, mas que elas levam justamente para avaliarmos o significado dos negros no nosso país. Segundo Laurentino Gomes, com a sua esplendorosa trilogia sobre a escravidão, não é logicamente por acaso que nós temos que olhar para todo este quadro, já que a escravidão foi determinante para a história do Brasil. Não foi pouca coisa, foram 5 milhões de cativos africanos que foram trazidos nas piores condições, em navios, para atuarem, para trabalharem sob péssimas condições em nosso país. O Brasil foi o último país a encerrar, a terminar com o tráfico de pessoas. E por causa dessas questões todas, hoje nós somos, com exceção da Nigéria, o país no mundo com o maior número de afrodescendentes e que tem um peso muito grande na nossa economia, nas nossas atividades, na nossa cultura, e por isso que, sem dúvida, todos esses questionamentos que são feitos, eles são importantes. Durante muito tempo, ao invés do 20 de novembro, nós tivemos o 13 de maio com a Lei Áurea, a abolição da escravatura. E aí as revisões históricas nos mostram que aquele episódio ele não deixou de ser importante,
mas ele não significou uma alteração na vida de todos aqueles ditos libertos que estavam, a partir de então, em condições, pela lei, de usufruírem de uma liberdade. Nós sabemos que isso foi substituído, que todos os processos feitos de crueldade, de chicotadas, enfim, este grupo enorme de pessoas ficou a Deus dará. E eles acabaram sendo substituídos, essas crueldades, pela fome, pela miséria, pelo analfabetismo, pelas péssimas condições de vida e que acabaram nas favelas e nas periferias das cidades. O que nós temos hoje nos mostra, com muita evidência, são todos os indicadores sociais, onde o peso dos afrodescendentes é muito grande, justamente porque no decorrer desse tempo, embora com avanços e com uma boa caminhada no sentido de valorizar essa categoria social, mesmo assim, ainda o preconceito e as dificuldades são muito grandes. Por isso que é necessário uma educação antirracista. Ninguém nasce racista, se transforma ou aprende a ser racista. Então não adianta nós querermos minimizar essa situação ou acharmos que isso não tem uma real importância. Mas também ela não pode ser ideologizada, como o nosso país está acostumado a fazer. Se tem determinado tema, ele é ou de um lado ou de outro. Não cabe isso. Como também não cabe a questão do coitadismo, de que se faça isso como uma dádiva, como alguma coisa de um ressentimento que nós temos, e isso não deixa de ser verdadeiro, mas que as nossas atitudes elas estejam colocadas dentro de um contexto de formação de cidadãos e de cidadãs, com empatia, com responsabilidade, para a construção de um país de todos. Mas nós temos que superar, enquanto país, enquanto nação, ainda esse grande preconceito que existe e que limita o avanço das pessoas para que construamos uma sociedade para todos, uma sociedade que tenhamos o prazer de viver em paz e com desenvolvimento econômico, social e político. Boa tarde. E a causa autista de Cachoeira do Sul ganha mais uma frente de atuação. A partir de iniciativa do movimento Orgulho Autista Brasil local, foi criada a Associação Municipal dos Autistas. A iniciativa pretende assistir pessoas e familiares que convivem com o transtorno do espectro autista e também envolver a comunidade. A repórter Helena Caetano nos conta mais sobre a AMA. Daniel, essa associação, a Associação Municipal dos Autistas, vem para cobrir uma lacuna existente no município. Uma lacuna pela luta dos direitos de melhor assistência às pessoas com transtorno do espectro autista. Cachoeira do Sul tem, só na rede municipal e estadual de ensino, em torno de 300 pessoas. Isso sem contabilizar adultos e pessoas ainda não diagnosticadas e que estão fora das estatísticas. A Bruna assumiu a missão de liderar esse trabalho, essa associação que foi recentemente criada, né, Bruna? Isso. E eu te pergunto, qual o foco principal de trabalho e de atuação da associação? Boa tarde. Boa tarde. O foco principal de atuação é a inclusão dessas pessoas, a ajuda com as famílias, né? A parte de assistência social, vamos dizer assim, dessas pessoas com espectro, né? Nós temos hoje poucos adultos trabalhando, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Então nós queremos ajudar e ajudar na parte do diagnóstico também. Quando uma família recebe o diagnóstico, ela fica um pouco perdida, né? Não sabe para onde vai, eu quero que procure a associação, então. Vai ser um ponto de referência também. Um ponto de referência para o transtorno do espectro autista. Bom, tu me disseste agora há pouco que é a intenção da associação, já é processo em andamento, fazer um CNPJ, ser uma associação legalmente constituída para poder buscar inclusive recursos. Isso, nós queremos buscar recursos com o município, né, com os vereadores, em forma de emendas impositivas, com empresas privadas e com toda a comunidade cachoeirense, né, que é a comunidade abrace a causa autista e venha se associar na AMA. E o que vocês pretendem? Qual vai ser o perfil de atuação de vocês, de trabalho de vocês a partir desta legalização da associação?
Nós queremos fazer oficinas, palestras, reuniões com os pais, com as famílias, incluir cada vez mais o transtorno do espectro autista, colocar que essas pessoas são capazes, que eles têm condições de entrar no mercado de trabalho, de estar dentro das escolas, de estar onde eles quiserem. Cachoeira do Sul tem uma rede, digamos assim, de assistência às pessoas com autismo, né? Existe já esse trabalho. Vai ser um trabalho em parceria com o que já existe no município? Sim, nós queremos ser um braço do município, né? Um braço da prefeitura, com o TEA Acolhe, com o TEA Atende, com o MOAB, né? Que é o Movimento do Orgulho Autista. Inclusive nós somos pais, membros do MOAB, e nós estamos todos juntos na mesma causa. Bom, tu me disseste também outra coisa que eu acho importante até para o nosso telespectador se situar, é que qualquer pessoa poderá fazer parte desta associação, né? Vocês querem, na verdade, fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas com transtorno do espectro autista, mais famílias que tenham, né, essa convivência, mas também pessoas que queiram ajudar de alguma maneira. De que maneira participar? As pessoas podem entrar em contato via nossas redes sociais. Por enquanto a gente não realizou o CNPJ ainda, né? Não oficializou. Mas assim que tiver oficializado, nós vamos em busca de recursos e podem entrar em contato com nas nossas redes sociais, Ama Cachoeira do Sul no Instagram, Ama Cachoeira do Sul no Facebook, que a gente vai fazendo um cadastro dessas famílias. É necessário esse trabalho? Tu acha que isso aí vai ser um divisor de águas? Uma nova proposta que veio para ficar? É uma nova proposta que veio para ficar, com certeza. Nós queremos dar apoio. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu tenho um filho autista de 5 anos, eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia onde procurar uma assistência, onde procurar um tratamento. Então, hoje, eu quero que as famílias procurem a AMA, que a gente vai ajudar essas famílias. Tá bom. Sucesso para vocês, Bruna, por essa nova iniciativa. E a gente vai seguir acompanhando, né, Daniel? Até porque as pessoas que nos assistem, com certeza, vão querer saber de que maneira participar disso tudo, né? E assim que tiver tudo legalmente constituído, o CNPJ na mão da AMA, a gente vai divulgar aqui de que maneira participar, quais os contatos. Vamos seguir acompanhando esse trabalho que é de suma importância para as famílias, para as pessoas que têm diagnóstico de transtorno do espectro autista, para que tenham uma assistência melhor, mais qualificada e tenham também a oportunidade de inserção e de uma qualidade de vida bem melhor. Volto contigo no estúdio, Daniel. Obrigado, Lena, pelas informações. E a gente volta agora a falar sobre Câmara dos Vereadores de Cachoeira do Sul. Inclusive fazendo uma correção, né? Na escalada, na abertura aqui do jornal, eu citei que o vereador do PSB, Barão Garcia, tomaria posse hoje. Mas, na verdade, essa posse ocorreu ontem. Portanto, o suplente de vereador do PSB, Barão Garcia, assumiu ontem a vaga deixada pelo titular Ronaldo Trojan, que está agora atuando como secretário de Turismo, Esporte e Lazer. Policial militar da reserva Nilton da Silva Garcia, o Barão Garcia, tomou posse como vereador na sessão ordinária desta segunda-feira. Ele é o primeiro suplente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e assumiu a vaga deixada por Ronaldo Trojan, que se licenciou da vereança para assumir o comando da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Cachoeira do Sul. Barão recebeu 467 votos na eleição de 2020. Aos meus 54 anos, eu sempre digo, a cada transição de um ano de vida meu, é uma fase de aprendizado. Então, eu quero aprender com vocês tudo nesta casa. Quero agradecer o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, e os meus companheiros de partido, também que nos propuseram e nos liberaram para compor o governo municipal. Na pessoa do Ronaldo Trojan, que abriu as portas para mim mostrar o trabalho. Gostaria muito que as 467 pessoas que votaram no Barão Garcia estivessem aqui nessa plenária. Para agradecer o voto de forma direta, o voto de confiança que acredito no trabalho do Barão, um líder comunitário, sempre preocupado com a juventude para alcançar um mundo melhor. Isso que eu penso. E no Garcia, o líder da caserna militar, que serviu quase 30 anos, sempre na prestação de serviços excelentes e com muita dedicação. E tenho certeza que na tribuna nessa casa sempre defenderei o serviço policial militar e todos os serviços policiais. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou ontem a venda do Paxlovid em farmácias de todo o país.
Esse remédio, Paxlovid, é um antiviral que reúne 2 componentes que atuam em conjunto bloqueando uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. Conforme a Anvisa, o medicamento pode ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias, a venda só é permitida mediante apresentação de receita médica. O Paxlovid só vai ter bula e rotulagem em português de Portugal e em espanhol. Ainda segundo a orientação da Anvisa, o remédio deve ser utilizado somente por adultos e é indicado para o tratamento da Covid naquelas pessoas que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a Covid grave. E agora nós vamos ver recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, o seu recado na telinha. Vamos começar aqui pelo nosso WhatsApp, o 51997697129. Me acompanhe. Na tela, Francisco de Cachoeira do Sul, pedalando com a Vitória. Estaremos no evento da Pedalada de Natal. Olha só que bacana, né? Ele tem ali uma estrutura, né, que permite que ele leve a Vitória com ele ali junto ao peito. Obrigado, Francisco. Grande abraço para ti aí, obrigado pela participação. E fica aí a dica, né, para os ciclistas se envolverem nessa atividade do fim de semana aqui em Cachoeira. Quem mais? Magno participando. Venho mais uma vez parabenizar as equipes masculina e feminina e a professora Simone Ferreira do vôlei da Escola de Nanere. Eles foram campeão e vice-campeão dos Jogos Municipais. Parabéns a todos os envolvidos. Tá aí a gurizada na foto. Obrigado, Magno, pela participação com a gente e por mandar esse relato, viu? Olha aí, Lourenço Nunes, parabéns aos amigos músicos. Esse aí é um grupo lá de uma igreja do interior de São Lourenço do Sul, né? Tá aí o povo com sanfona, com violão, muito bacana. Parabéns aí, mais uma homenagem, né, aos músicos. Hoje é o dia do músico e a gente aproveita então para fazer essa homenagem por aqui. Quem mais? Clênio Bibiano, olha aí, tem mais músico na foto. Grupos conterrâneos abraçam a todos os colegas músicos pelo Dia do Músico. Tá aí a turma bonita na foto também, né? Com gaita, violão, pandeiro. Obrigado, Clênio, pela participação com a gente aqui, por fazer essa homenagem. Quem mais? Viviane está participando. O calçamento na rua Ana Francisca Rodrigues, que fica no bairro Noêmia, também foi suspenso. Essa rua é bastante movimentada, é onde fica a fábrica de calçados. Viviane, pelo que a nossa produção apurou aqui, essa rua não tem licitação suspensa, ao contrário, né, já foi homologado e, portanto, aí deve sair do papel, tá bom? Obrigado pela participação. Quem mais? O Everton também está participando com a gente. Assim está o terminal de ônibus do bairro Carvalho, tomado pelo mato. O banheiro masculino já está há alguns meses estragado. O terminal está abandonado. Olha só aí a situação, né? Então é um espaço que precisa de recuperação e que está inoperante, né? As pessoas não podem utilizá-lo. Temos ainda mais uma participação? Não teremos essa participação, a gente mostra amanhã. O Jornal desta terça está terminando. Muito obrigado pela sua companhia e acesse as nossas redes sociais para continuar de olho nas notícias. facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã o NT Sul está de volta na tela da sua TV Cachoeira, da Novo Tempo, ao meio-dia e a gente te espera. Ótima, abençoada tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!